Olá! Eu sei que na abertura original de um programa aqui na TVE não era lotação, era um ônibus, o 195 Morro Santa Teresa. Mas a produção achou que valia a pena, porque o programa Memória TVE 50 anos de hoje te convida para uma viagem pela história que é nossa, mas também é tua. Nas manhãs de domingo, a companhia de Glênio Fagundes e seus convidados no Galpão Nativo antecedia o churrasco em família. É de arrepiar a alma, tia. Quantas gerações brincaram, mandaram cartinhas e cresceram se sentindo parte da turma do Pandorga. E os artistas e bandas gaúchos que tu viste antes de serem famosos no radar e em tantos programas na TVE. Penso em você. Tem ainda as reportagens e os debates sobre temas da inclusão, da diversidade, da ecologia, dos direitos humanos. Eu acho que é o mais grave episódio na vida de Porto Alegre nesses últimos 20 anos. Sem falar no Festival de Cinema de Gramado, na Feira do Livro, nos desfiles, na procissão de navegantes e no Carnaval de Porto Alegre. Pois o destino da viagem para a qual te convidamos agora são mais de uma centena de programas e as histórias de representantes de mais de 1000 jornalistas, técnicos e profissionais que passaram pela programação da emissora pública dos gaúchos, nesse meio século no ar. A data de inauguração, 29 de março de 1974. Mas a concessão do Canal 7 já era do governo do estado 6 anos antes, desde 1968. Naquela época, a União deu licenças de operação de canais educativos aos governos estaduais. Era uma forma de difundir videoaulas e programas para suprir deficiências na educação. Pois para viabilizar as transmissões da TV educativa em Porto Alegre, a parceria foi com uma universidade. Com a chegada da TVE, o Rio Grande do Sul ganhava o seu 4º canal de televisão aberta, mas o primeiro educativo. Ela não estava jogando esse jogo em busca da publicidade. Ela estava buscando apoio governamental e das universidades. Era para ser quase uma TV escola. A concessão do canal era da Secretaria de Educação e Cultura do Estado, que criou o Centro de Televisão Educativa. O início das operações só aconteceu depois de um convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. No prédio anexo à Faculdade de Comunicação da PUC, iniciava há 50 anos a transmissão do sinal da TVE do Rio Grande do Sul. Professores e alunos circulavam pela TVE como se fosse um laboratório. Hoje em dia, esse contato com a tecnologia assim, é muito comum em todos os aparelhos e tudo, mas naquela época não, televisão era uma coisa meio mágica, assim, né? Então, para a gente ter aula num estúdio de verdade, mexendo com câmeras e com mesa de edição de verdade, era uma coisa muito interessante. Muita gente dali saiu direto para a televisão, né? Porque a televisão naquela época tinha falta de mão de obra especializada. É que além dos programas de videoaulas de matemática e ciências com os professores, estudantes e recém-formados foram convocados para um teste, com o objetivo de contratar apresentadores. Cada um fez a sua apresentação frente às câmeras, a primeira vez, né? Porque eu, pelo menos, não tinha ainda participado de nada em televisão. E para mim foi muita surpresa quando eu fui selecionada. Pois essa estreia foi em um programa chamado O Mundo da Mulher. Um programa que eram 2 horas, eu recebia convidados, fazia entrevista, tinha aula de culinária, tinha desenho, tinha também professoras de artesanato, tudo era gravado. A única coisa que ia ao vivo era o telejornal, que esse a gente ensaiava antes, né, para não dizer nada errado, principalmente palavras estrangeiras, né. Se fazia um ensaio e depois ele ia ao ar. O diretor de programação Odilon Lopes apresentava o Comunicação 21. Às 20h30.
Entre as raras imagens da época, um teleteatro, gravado na PUC, que foi exibido como um especial de Natal da TVE. Criança, a Vanessa, filha do Odilon, fez parte. Era a história de uma filha com um pai e o sonho dela é que ele ganhasse de Natal uma cartola e uma capa de mágico para se tornar famoso. Então a gente gravou tudo isso aqui, era um teleteatro em preto e branco, como na época era TVE. Asa de minhoca. Entre os técnicos da época, a maior parte vinha de outras emissoras ou foi treinada na TVE. Já os equipamentos, filmadoras de 16mm, câmeras de estúdio, mesas de áudio e telecine, vieram importados da Inglaterra. As outras TVs já transmitiam em cores desde 1972. A TVE nasceu ainda em preto e branco. As primeiras câmeras eram as Marconis, que já era moderno, já era transistorizada, porém preto e branco. As outras co-irmãs, as outras TVs, como eram de comerciais, elas tinham mais chance de comprar, adquirir o equipamento. E nós fomos evoluindo. Um movimento que também precisava acontecer com a programação local e a forma de encarar a televisão. Ela funcionava em horário de expediente da Secretaria de Educação, não funcionava fim de semana. Era link Embratel e pacotes de telecursos e coisas assim. Muito pouca coisa produzida localmente. No início dos anos 80, José Antônio Daut, como diretor, trouxe vários jornalistas que tinham a vivência em televisão e inauguraram uma nova linguagem. Então começou a se fazer daquilo uma televisão, com jornalismo. Criou-se o Bom Dia Gaúcho. Foi o primeiro telejornal ao vivo no Rio Grande do Sul, 7 da manhã entrava na área. A gente tinha que acordar às 4 para subir o morro e fazer. Junto com o Zé Antônio Daut, Cândido Norberto e uns outros guris mais mocinhos. Nós fazíamos lá na PUC um café da manhã. E era engraçado porque o café da manhã era gravado às 4 da tarde e ficava todo mundo assim comendo pão com manteiga, presunto, queijo, café com leite. Acabávamos jantando no café da manhã. E ali nós falávamos tudo, assim, tudo o que podia e até o que não podia ser falado. Programas com comentaristas, variedades, debates. A TV crescia. Na PUC, um pequeno incêndio danificou equipamentos. E isso acelerou a mudança da TVE, autorizada às pressas pelo governador Amaral de Souza. O Daut, ele conseguiu atacar o Amaralzinho na pista. E não foi na sala de embarque, não, foi na pista. E disse, olha, está acontecendo isso, isso, isso. O único lugar para onde a gente pode ir é para as antigas instalações da TV Tupi. Pode ir. Existia retransmissor, só que estavam lacrados. A TV Piratini, primeira emissora gaúcha de televisão, integrava a rede da TV Tupi e tinha recém sido extinta. Foi assim que a TVE incorporou não só o prédio histórico, construído para abrigar uma TV com seus estúdios e instalações, como herdou também os equipamentos e o valioso arquivo da Piratini. E ele voltou para a TVE, olhou para nós e disse, olha, vamos fazer a mudança, vamos começar a mudança. Como? Nos nossos carros. E assim a gente foi levando o equipamento lá para cima. Para o alto do Morro Santa Teresa, onde a TVE fortaleceu sua identidade e permanece até hoje. Um dos programas icônicos da TVE, 36 anos no ar, começou nesse tempo, o Galpão Nativo. Antes, a gente teve um outro programa sobre as nossas tradições, era o Invernada Gaúcha, que era originalmente apresentado pelo Darcy Fagundes e pela Maria Luísa Benites. As imagens que temos são de uma fase posterior, com a Isabel Ibias e o Paulo Araújo. Era uma espécie de gincana gaudéria com auditório. Invernadas de CTGs competiam. E adivinhas as provas? Gaita, chula, declamação, trova e canto. Mas voltando ao Galpão Nativo, em 1982 ele inaugura esse formato na televisão, trazendo o homem do campo e as coisas da terra, os artistas e a música nativista. A inclinação é tamanha do nosso ser primitivo que o sacerdote nativo das catedrais da campanha tem uma magia estranha quando floreia a garganta. Essa coisa de nativismo é um palavreado do Glenn, porque antes não se tinha nativismo,
se tinha um programa de TV com músico local. Quando o negro abre essa Quem não começou uma manhã de domingo ouvindo Glênio Fagundes ao lado do fogo, rodeado de amigos, falando das coisas da nossa gente. Dá cuia pra cá. O idealizador e apresentador que mais tempo esteve no ar no Galpão Nativo emprestou o próprio estilo ao programa. O pai era o que as pessoas viam na televisão, é o que ele era pessoalmente, né? Ele tinha aquele sentimento terruinho incrustado nele, ele era a cultura do Rio Grande, ele tinha aquilo na alma dele. Que baita interpretação, que pura, né? E ele nunca pôde ter script nenhum. E tinha, parece assim, uma qualificação para aquilo, que ele conversava com um público que ele não estava olhando para ninguém. Mas ficava um trabalho bonito e, vamos dizer assim, e forte. O Rio Grande inteiro esperava uma chance. Disse, pô, o Glênio. Falava no Glênio, todo mundo ficava assim, pô, esse é o papa do nativismo. O estilo dele de tocar a guitarra, o estilo dele falar, aquela coisa calma. Um filósofo gaudério, né? O programa foi gravado nos estúdios da TVE ou em outras locações ao longo dos anos. As tesouras cortam em um só compasso, enrijecendo o braço do esquilador. Teve papel importante ao produzir programas a partir dos festivais nativistas, que depois da Califórnia da Canção Nativa de Uruguaiana, aconteciam em dezenas de cidades do interior. Criou-se um formato que a gente ia lá, horas e horas de apresentação lá, para compactar, né, para que desse aquela hora de programa e tivesse um respaldo de público, gente que se apresentava. Os festivais e a TVE revelando nomes hoje consagrados da nossa música. Para mim, os festivais tinham algo de TVE. Eles eram acessíveis a toda a comunidade. Qualquer artista podia participar desde que tivesse uma música. Era democrático e, sobretudo, dava uma chance de alguém que fez a primeira música lá na margem do Rio Uruguai se inscrever e ser ouvido por rádio e ser transmitido por uma televisão consagrada. Pois de convidados como artistas a apresentadores. A Malu Benites foi parceira do Glênio Fagundes, dividindo por muitos anos a apresentação do programa. Eu deixava que ele me desse a deixa. Ele falava, filosofava, e aí eu então entrava e concluía várias coisas assim, né, dentro das entrevistas. O nosso galpão sempre teve o seu estilo. Era uma coisa assim, não tinha aquelas alegorias, aquela coisa, não, nada. Gritedo, nenhum. Não era ele o galpão eram as pessoas que vinham. Ele sempre dizia isso, né? E ele dizia, esse galpão é para os senhores e as senhoras que têm jeito de terra com vocação de céu. Nos últimos anos do programa, já depois de 2011, outros apresentadores comandaram o Galpão Nativo. A cidade de Porto Alegre. O bonitinho, o Lincoln. Elton Saldanha esteve na última temporada do Galpão, programa que figurou na grade nacional da TV Brasil e também em TVs fora do país. Recebi uma vez na TVE uma carta de Cuba. A cultura daqui sendo vista por outros países graças a um programa de televisão produzido em Porto Alegre. É que o que mais interessa em outras culturas é o tipo humano e a sua formação. E o que é muito próprio do sul da América é o gaúcho. Isso salta aos olhos porque vivem do campo, do cavalo, porque consomem carne da maneira que consomem, porque que amam seus costumes, choram, querem provocar uma guerra, falar mal da indumentária do gaúcho. E isso, para as pessoas de fora, eles cantam todos a mesma canção, aos brados. Isso é cultura, identidade. Isso é muito próprio de quem ama o seu ambiente, a sua formação, a sua família. E quase arrebenta o fole que torce. Para começo de conversa, o Brasil queria mudar, mas ainda era ditadura. Como no país, aqui em Porto Alegre, o jornalismo, o teatro, o cinema, a música viviam essa efervescência. E um grupo de jovens encontrou aqui na TVE um espaço de expressão, com programas que fizeram uma quizumba e marcaram época.
Eu comecei a trabalhar na TV educativa em 82 por um ato de nepotismo absoluto. Mas o filho do senhor Jorge Alberto Furtado, primeiro presidente da Fundação Piratini, e outros 7 colegas do jornalismo da URGS precisaram aprovar com o diretor da TV, Clóvis Prates, o programa que eles achavam que já tinha nome. Um programa chamado Bar Brasil, a gente senta, começa a conversar, convidados, e mistura ficção com jornalismo, sempre teve essa ideia. Aí no final a gente junta todo mundo numa mesa, faz uma quizumba. E ele, como é? Faz o quê? Faz uma quizumba, Pô, esse é o nome do programa, quizumba. Ele disse, não é Bar Brasil, Bar Brasil é péssimo, quizumba que é o nome. O Kizumba era semanal, um programa de 30 minutos com muito trabalho de edição, porque aliava o factual do jornalismo, O Rei da Vela, peça de Oswald de Andrade, a produção de ficção para a TV. Pegava um assunto como êxodo rural, maio de 68, movimento hippie, pegava esse tema e tratava de maneira documental, com entrevistas, com matéria, com reportagem, e ficcional, fazia um curta. Criava uma história. Foi aí que eu conheci o Giba. Eu convidei o Giba e a turma, o grupo Vende-se Sonhos, que fazia teatro, já vamos fazer um curta sobre o movimento hippie. O assunto é movimento hippie. A gente tem que criar uma história sobre o movimento hippie de 10 minutos que dê para filmar no estúdio com essas nossas condições. E as nossas câmeras eram umas câmeras desse tamanho, Marconi, que a gente subia em cima. Eu comecei a trabalhar na TV, ela era em preto e branco. Parece que eu sou muito velho. Não, é que era a última TV em preto e branco do planeta, eu acho, era a TVE. E foi um sucesso relativo dentro da universidade, a gente dava 2 de Ibope, que era uma loucura, para sábado, 13h, era assim, altíssimo, uma repercussão grande. Havia movimentos de cinema, de teatro, de música muito forte em Porto Alegre nos anos 80, então todos esses músicos, a gente ia para o Araújo, fizemos show do Ney, fizemos Nelson Coelho de Castro, Musipuc, a gente transmitia. Contemporâneos, logo surgiram o Paralelo 30, programa de debates com muitos convidados, e o quase lendário Pra Começo de Conversa. Na sinopse original, o programa era destinado a um público adolescente. O palco do Pra Começo de Conversa era naquele canto lá. Era um quarto em L. Era o quarto de um adolescente. O Cunha Júnior era o adolescente da época. E o Peninha, o Eduardo Bueno, fazia as matérias fora. Eu adorava, quando tinha matéria, ele ia fazer matéria fora, eu vou. Levar os amigos para dentro do quarto para a gente conversar, tomar um chimarrão e falar, e aí levava um violão, e conversava, e tocava música. Essa ideia era a ideia inicial, se dirigir a uma faixa etária entre 15 e 20 anos. Só que na prática, as conversas do Pra Começo foram outras. A gente vivia ainda na ditadura, o Figueiredo era o presidente. Ele tinha sido determinado pelo Geisel, o antecessor dele, que ele deveria abrir, mas ainda não tinha aberto. Né? Ainda havia censura, ainda havia repressão. Era uma geração que ainda estava amordaçada, mas que queria tirar a mordaça da ditadura, queria falar. A polícia também sabe, eles dão atraques, assim, são altamente violentos. De graça. De graça, tá passando na rua, assim, eles te pegam de revista. Sabe, então acho que não tem informação sexual nenhuma. A orientação que é dada é uma orientação de culpa. Pra mulher, principalmente, entende? Que engravidar, a minha mãe cai dura e preta pra trás e morre. E surgiu esse nicho efervescente de criatividade e liberdade, e a gente foi tomando. E como a pauta não era exatamente política no sentido de política partidária, era política comportamental, né? Sair de casa, morar sozinho, substâncias que expandem a mente, rock, literatura, poesia, a gente conseguiu essa brecha. Eu acho que até uma criança entende disso. A indústria, né, tem lucro não instalando o equipamento antipoluente, né? Lá fora ela faz isso porque ela é obrigada. E no Rio Grande do Sul também tinha uma cena que ninguém mostrava. Tinha cena de cinema, Deu Pra Ti, anos 70, Verdes Anos. Tinha uma cena de música, Léo Ferlauto, Bebeto Alves. Tinha teatro, Vende-se Sonhos, um grupo importantíssimo que existia naquela época. E nada disso aparecia em lugar nenhum. Então tem aquela história, a revolução não será televisionada, não é? Que é aquela máxima.
Mas a TVE, como era pequenininha, ninguém dava bola para a TVE, a censura nem queria saber de TVE, porque não tinha perigo nenhum na TVE, mas lá que morava o perigo. Quando não tinha TV a cabo, internet, eles foram vanguarda na TV aberta. Mas, claro, eles tinham limites. Os técnicos. A TV era preto e branco. E aí eles compraram as câmeras e um equipamento de edição do cascalho. Tinha, sei lá, 1 hora ou 2 por dia e tinha uma madrugada. E eu passava o tempo editando. O lugar onde se edita um programa chama-se ilha de edição. Mas a TVE tem uma ilha. Mas não é uma ilha, né, cara? É um recife, né? Solitário. Pô, recife solitário no meio do mar, cheio de marisco, aquele tu te agarra e se machuca todo, né? Ilha tem na TV Globo, que é tipo um arquipélago polinésio, assim, né? Quem vê essa fluência do programa pensa que a gente encontra toda uma facilidade, assim, de pôr isso no ar. Mas não é real, né? Essa fluência, acho que ela pinta mais em função do jeito que as coisas fluem entre nós. A gente procura mostrar para quem está nos assistindo alguma coisa nova, sabe, fora de padrões, assim, e sabe, manipulações. Tá sempre tocando o telefone, as pessoas estão sempre falando, participando do programa. Eu acho o seguinte, para começo de conversa, é o único espaço que existe, é preservado. Porque não havia nenhum programa jovem tão contestador e incisivo quanto o nosso. Claro, a linguagem era solta, mas a proposta da reflexão era efetiva. Os pesticidas clorados, por exemplo, estão em pauta atualmente, descem a maioria deles do Jacuí, trazidos das lavouras do Planalto. Para começo, com seus vários apresentadores, fez entrevistas memoráveis. Porque o rock pesado, ele se alimenta das críticas, da perseguição. Por exemplo, Gabeira deu entrevista para nós. Os membros das famílias não estão mais atados um ao outro como antes. A dependência econômica não é a mesma mais. Então, os próprios filhos não têm mais, em relação aos pais e às mães, a mesma sensação de obediência. Tem uma com Gabeira, uma com Jorge Malta, uma com Paulo Francis e uma com Pierre Verger, que nunca dava entrevista, de quem eu fiquei amigo, com o Caribé, aquele grande pintor, sabe? Assim, entrevistas inacreditáveis que nenhuma rede local muito mais poderosa que a gente conseguiu. Aqui te sente muito bem como homossexual, não queria ser homem nem mulher. Nem mulher, não. Então quer dizer que aquelas histórias de operações no Marrocos, aquilo é um horror. A bicha burra nasce morta, mas tem muita por aí. A gente levou a Rogéria, e isso hoje não tem impacto, mas levar uma pessoa travesti para dar entrevista num programa da TV educativa, aquilo era impensável, e a gente levou, e a gente levava, e a gente fazia, e a gente ousava. A gente virou aquela lâmpada que começa a chamar todos os mosquitinhos rebeldes que estavam na volta, né? Pois sabe como o programa terminou? Se tu quiser contar essa história, tu bota um pi. De volta à TVE, o Furtado era chefe de produção do programa. Durante a semana, era tudo ao vivo, mas os especiais de música de sábado eram gravados. Porque, claro, não tinha como ver os programas antes de ir pro ar, tudo, tinha pouquíssima aí. Aí fui ver o programa e tinha uma entrevista que eles fizeram com um grupo que chamava Os Eles. E aí a repórter perguntava, como é que tu te sente sendo um rockstar, né? E ele disse assim, eu sinto uma coceirinha no c... Gente, TV educativa, sábado de tarde, agora tu imagina. Foi um escândalo total, assim, nós somos todos demitidos. Ainda era ditadura. Claro, nós éramos ditadura, não éramos uma democracia. Mas passamos a ser e somos uma democracia hoje. Bom, mas você deve ter notado que a gente não tem muitas imagens desses anos iniciais da TVE. É que nós passamos por um grande incêndio em 1983. Eu vinha para a TVE naquele dia para gravar com o Calbi Peixoto. E eu cheguei e estava começando um incêndio. Um grande incêndio destruiu a memória da televisão no Rio Grande do Sul. Era sábado e poucos funcionários estavam na emissora. Eu estava indo para um compromisso na Zona Sul e via fumaça e disse, gente, é na TVE, vamos lá. Eu nem trabalhava lá, mas tinha recém saído, conhecia todo mundo e eu fui para lá. Não era só funcionário da TV, todo mundo ajudou. O fogo teria começado no segundo andar do prédio onde ficava a administração e também o arquivo. E aí nós fizemos aquelas fileiras para salvar as coisas de mais perto do arquivo e de dentro do arquivo que deu para começar a salvar. E a gente ajudou a recolher, tirar material lá de dentro, salvar equipamento. Eu via os bombeiros tirando assim, as caixas. Eu disse, gente, olha isso.
depois não deu mais outras coisas, e depois os bombeiros não deixaram mais a gente entrar, porque a fumaça era demais. E o que não estragou com o fogo, estragou muito com a água dos bombeiros. Então foi um trabalho de rescaldo complicado para a gente continuar trabalhando. 200 mil metros de rolos de filmes, 6 mil fitas de videotape e equipamentos da Central Técnica e estúdios foram consumidos pelas chamas. A TVE não chegou a sair do ar por muito tempo. Nós tivemos que operar do caminhão. Primeiro a gente foi lá para os transmissores, nossa, que é lá na Embratel, na torre onde ficam os transmissores. Aí estacionamos lá o caminhão e fizemos toda a programação de lá. E aí depois descemos para cá, para a TV não sair do ar. Então nós fazíamos tudo dali, do caminhão e montagem, isso e aquilo, e conseguimos deixar a televisão no ar, com o esforço de todo mundo, porque queimou uma série de equipamentos. Parte significativa da memória da TV do Rio Grande do Sul, não só do acervo da TVE, mas também daquele herdado da TV Piratini, foi perdida. A história do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, da TV Piratini, que é desde 59, até 80, são 20 anos de memória gaúcha, de tudo, de futebol, de cultura, de concurso de missa, tudo ali. Pior desgraça, fora saúde e morte de gente, nada pior que a queima de um arquivo, de uma biblioteca, né? Porque aquilo é uma história que está se perdendo para sempre, não tem como. Foi por causa dessa perda que a gente não tem as imagens, mas sabia que a TVE transmitiu a Copa do Mundo de 1982? Brechas na legislação por a gente ser uma TV pública. Eu estou aqui atrapalhando um pouquinho o pessoal do TVE Esportes para dizer que seleção e também a dupla Grenal sempre são assuntos na TVE, mas a nossa verdadeira vocação são os outros esportes e o atleta amador. Jorge Mendes é um jornalista que há mais de 30 anos cobre o setor de esporte. O primeiro programa era uma versão local do estádio da TVE do Rio e tinha uma editora-chefe. Eu vou mais longe. Como é que era ser mulher e ser chefe de um setor de esportes de uma televisão? Foi bárbaro. Tinha o estádio em nível nacional, se criou um estádio local. Se chegou a fazer aeromodelismo, campeonato de tudo que vocês possam imaginar, bocha. A gente fazia tudo, porque tinha espaço para fazer isso. Até para o futebol. Um jogo no Olímpico ou no Beira-Rio saía do estádio gravado na fita. O Zamba fazia com câmera no ombro todo o primeiro tempo. E eu ia marcando. Aconteceu esse lance pela direita, esse pela esquerda, fazendo marcação de VT. Acabava o primeiro tempo, alguém pegava aquela fita e subia o morro correndo para o pessoal poder editar o compacto do primeiro tempo de acordo com a marcação que eu tinha feito. A gente fazia mágica. No final dos anos 80 e início dos 90, o Departamento de Esportes da TVE chegou a ter 3 programas, entre diário e semanais. A gente tinha um programa que chamava Contra-Ataque. A gente já no domingo, por exemplo, tinha Gauchão, ia lá, Inter e Pelotas. Gravava o jogo, vinha com a fitinha embaixo do braço, ou mandava via CRT, chegava aqui correndo, editava. E o Contra-Ataque foi o primeiro programa de debate esportivo da TV aqui do Sul. Era apresentado pelo Serginho Schiller, com a participação do Torves, do Pedro Macedo, do Bavaresco, e sempre com algum técnico, algum jogador de Grêmio e de Inter. A gente tinha uma audiência incrível, dava em torno de 7 pontos em cima do Fantástico. O outro programa chamava Multiesporte, é um programa dedicado ao esporte amador. Aí assim, ele é sábado de manhã, durante 1 hora. Para você. Dali apareceu o Daiane dos Santos, Pete Corinthians. O mais característico, o TVE Esportes, no ar até hoje, teve a primeira versão em 1988 e era ousado. Claro que tinha esse estigma de mulher no esporte, dentro de um CT, de um treino, né, Grêmio Inter, não é só homem, imagina tu chegar lá e falar do tornozelo que está quebrado, que não sei o quê, né,
Mas era bacana, assim, né? A gente levava isso com muita leveza. E de lá para cá a gente formou também muitas mulheres aqui dentro no esporte. Tinha uma até que saiu narradora daqui. Mas as pautas principais sempre foram a do esporte amador e daqueles que não tinham espaço no circuito comercial. Imaginem que a TVE transmitiu ao vivo o Campeonato Mundial de Águas Abertas em Tapes em 1996. Não faz tanto tempo assim, mas... Estão praticamente empatados os 2 primeiros colocados da travessia do Mundial de Tapes. De touca branca que você vê ali é o italiano Dario Taraboi. Não tinha celular, não tinha muita comunicação. Onde eu estava? Num barquinho no meio da Lagoa dos Patos. E daí saiu, vai pra gente entrar, né, aqui do morro, que passava até a beira do rio, pra chegar até mim. O delay era grande, mas a gente conseguia. A gente fazia corridas, tarumã, guaporé, handball, campeonato mundial, às vezes de vôlei que tinha aqui. Nós sempre fazíamos muita coisa. E o bom para o esporte do Rio Grande do Sul, ele crescia com isso, né? Vou te convidar para contar comigo. Aqui tem 1, 2, 3, são 4 cenários nesse que é o maior estúdio de televisão do Rio Grande do Sul. Pois a TVE, desde os telejornais de notícias lidas ao vivo aos programas de bancada, sempre teve muitos debates e entrevistas. Uma emissora que preza pela democracia, pela construção da cidadania e pela visibilidade dos diferentes atores sociais. E em muitos formatos foi pioneira. Já em 1984, o Pergunte à TVE trazia interatividade com os telespectadores ao vivo. Era um programa diário com 2 apresentadores. Achava que eu e a Beth Corbetta éramos meras telefonistas. Não éramos, né? Nós atendíamos o telefone e repassávamos para eles as perguntas dos telespectadores. E tinha uma audiência incrível. Foi um dos primeiros programas, se não o primeiro programa no estado a interagir com o telefone. Pois ao vivo sempre tem história para contar. Imagina em um programa como o Enfoque, que recebia convidados e apresentava notícias. Baixou a pressão da apresentadora. Eu olhei para a câmera e disse, nós vamos ao intervalo e caí aqui. O do meu lado não conseguiu me juntar. Aí chamaram o médico, a pressão estava 4/6, coisa que acontece ao vivo. Gravados, a TVE teve programas no estilo Perfil. Corpo e Alma, com Tânia Carvalho, revelou histórias de vida e de carreiras. Corpo e Alma, a gente fazia uma grande entrevista. Assim, Fernanda Montenegro, Paulo Antran, meu Deus, nem posso lembrar todos os nomes aqui. E foi um espetáculo de programa. Depois veio a Ivete Brandalize, com sua marca registrada para abrir o programa. Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com o escritor, com Moacir Scliar. Eu sempre tive produtores bons também. O produtor fazia uma pré-entrevista com o convidado, assim, algumas coisas elementares que eu tinha que saber, até para poder procurar, para poder entrar no assunto. E o interessante era pegar pessoas que tinham alguma importância social à sociedade, sabe? Não era apenas a pessoa bacana, maravilhosa, era a pessoa que estava contribuindo de alguma maneira. Oliveira Silveira, Chico Anísio, Carmen Silva, Magda Renner, centenas de personalidades. O Primeira Pessoa ficou 29 anos no ar e produziu um acervo inestimável de entrevistas contando trajetórias de vida ou quase uma autobiografia na TV. E algumas pessoas diziam, acabei de sair de uma sessão de terapia. Eu escrevi crônica há muito tempo. Eu ficava procurando, assim, aquela coisinha no assunto que ninguém dava bola. E isso eu levei para as entrevistas. Esse tipo de provocação, eu acho muito bacana numa entrevista, porque tu vai descobrindo o que o outro é capaz de fazer. Em 1989, uma galera cheia de ideias chegou para interferir na cena cultural. O programa Interferência, direto da Feira do Livro ou do estúdio, mostrava os temas a partir da visão da juventude. Boa noite.
Já os telejornais foram muitos. O 7 no ar saiu dos padrões. Tinha 15 apresentadores, 40 produtores. Tínhamos a programação tudo ao vivo, dava um problema de microfone, como às vezes dá hoje, era uma correria, mas tinha uma equipe enorme para fazer um programa. Produtores, é a base do mimeógrafo, né? Então não é tudo online como é hoje. A linguagem do programa era uma inovação no jornalismo. E detalhe, tinha hora para começar, mas não para terminar. Às vezes o 7 no ar avançava madrugada adentro, empurrando as gravações. Eu era o técnico noturno. Aí nós saímos daqui, às vezes, 1h30, 2 horas, esperava terminar o programa ao vivo e continuava a gravação do Glênio Fagundes com Galpão Nativo. Era um período de grande volume de programas locais. A Lena Kurtz apresentou telejornais por muitos anos na TVE. Eu era a famosa ledora de notícias, com muito orgulho, muita honra, porque não é qualquer um também que consegue ler telejornal, né? Tu tem que entender que tu é a linha de frente de toda uma equipe que está por trás de ti, e tu tem que entender que a notícia, tu tem que pegar ela e domar para ti, né? Ela tem que passar por dentro de ti, mesmo que não tenha necessariamente sido feita por ti. Pois ela teve a missão de substituir Cândido Norberto e Maria do Carmo no programa A Casa é Sua. Eram 2 horas no ar e, mais uma vez, o jornalismo da TVE não poupava. Agora, no número de fontes de entrevistas. Chegava a ter, em média, assim, sinceramente, uns 15 entrevistados por dia. Porque eram entrevistas de 10 minutos, né? Coisas rápidas. E aí a gente tinha que subsidiar o apresentador, num tempo que não tinha nada, mas era máquina de escrever, era telefone para chamar os convidados. A gente tinha um departamento de pesquisa, era livros, jornais. Às vezes tu recebia o entrevistado, tu nem sabia quem era, porque tinha falhado um, tu nem ficava sabendo e já o produtor já tinha encaixado outra pessoa, então a pessoa estava chegando e estava chegando a ficha ali, né, de apresentação da pessoa. A TVE teve programa que discutiu o próprio fazer da comunicação e do jornalismo, como o Antena da Aldeia. Quem faz e como faz, o que está por trás da mídia. Tudo isso e mais no Antena da Aldeia. A censura nunca acabou. Pois o tema ou a personalidade da semana era um destaque no Frente a Frente. Comandado pelo âncora da TVE, o programa contava com um time de entrevistadores convidados de outros veículos. Tinha que percorrer as redações, ligar para todas as redações e ver os jornalistas que estavam disponíveis e que estavam a par do assunto. O Frente a Frente, por muito tempo, ao vivo, era referência na TV pública gaúcha. O Frente a Frente era mais do que o Roda Viva no sul do estado. Durante muitos anos o programa foi ao vivo, das 10 às 11. E as pessoas vinham receber jornalistas do interior do estado, que vinham entrevistar pessoas aqui no estúdio. A TVE sempre contou com o apoio de quase todas as emissoras na cedência de imagens, até por não ser uma concorrente no setor comercial. Mas todo jornalista sabe do valor de um furo de reportagem. Pois não foi só 1 ou 2 vezes que a equipe da TVE teve imagens de um gol exclusivo ou de um incêndio de grandes proporções como este que o Rogério Andrade te conta agora, e que as imagens foram cedidas para outras emissoras, inclusive antes de serem exibidas na TVE. Isso para nós chama-se jornalismo de interesse público e responsabilidade com a informação e com a comunidade gaúcha. Escutei um barulho, era uma briga, não, o ônibus parou. No meio do nada, não tinha parado do ônibus nada, né? Eu olhei pro lado assim, eu virei a câmera, sem parar, virei a câmera e vi uma correria e tal, e eu consegui fechar, eu vi uma labareda de fogo. O fogo começou de repente, na parte da frente do ônibus que estava lotado. Consegui tirar do tripé, me aproximei, aí vi que tinha fogo, tinha gente saindo para tudo que é lado. Era gente queimada, gente gritando, e a gente não enxergava nada. O nosso repórter gritava, tentava ajudar o pessoal, e eu naquela angústia não sabia se ajudava, se gravava, mas o meu lado profissional está gritando. Tem outras pessoas que estão fazendo e eu preciso registrar isso. E isso me emociona porque foi uma coisa assim que eu estava entre a cruz e a espada. Eu também sou ser humano, mas o lado profissional ele prevaleceu ali.
O repórter Andrei Rosseto e o auxiliar Henrique Goulart ajudaram a tirar as 28 pessoas presas no ônibus. As imagens do Rogério correram o país antes de serem exibidas pela TVE. Muitas vezes as coisas ganham repercussão porque acontecem na mídia. Por isso, ao longo dos 50 anos, muitas vezes os gaúchos acompanharam as grandes coberturas, inclusive ao vivo, na telinha da TVE. Simone Feltz e Fernanda Bastos estão lá na Praça da Alfândega. Praça da Alfândega, endereço da literatura. A Feira do Livro de Porto Alegre rendeu dezenas de programas com escritores, livreiros e leitores, além de matérias para os programas da TVE. Para mais um dia de Feira do Livro. Sempre teve programação direto do Festival de Cinema de Gramado, acompanhando a apresentação dos filmes da mostra principal e das paralelas, com equipe especializada, além da transmissão da cerimônia de premiação. Também na Serra, a nossa equipe bateu ponto no Festival de Bonecos de Canela. E na capital, no Porto Alegre em Cena. Ainda na Cultura, a TVE foi a emissora que mais gravou e transmitiu ao vivo os festivais nativistas. E claro, tem o futebol, com a 2ª divisão do Gauchão e o estadual de futsal, entre outros. Além disso, no jornalismo, as grandes coberturas de eleições, do primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, a participação dos gaúchos na Rio+20, para citar alguns exemplos. Uma das mais representativas festas religiosas do estado. Os 6 quilômetros da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes foram por muitos anos acompanhados pelas câmeras em Porto Alegre e pelos telespectadores de casa na TVE. E a cada desfile da Semana da Pátria, mas especialmente a celebração do mês Farroupilha, a TVE transmite ao vivo os grandes desfiles cívico e do Dia do Gaúcho na capital ao longo dos anos. Não é diferente a cada edição da Expo Inter. Destaques diários na cobertura dos noticiários, programas ao vivo direto do Parque de Exposições em Esteio, além da apresentação dos animais premiados, com as rosetas de grandes campeões representando o melhor das raças do estado. E tem a Festa de Momo, a cobertura e transmissão dos desfiles do Carnaval de Porto Alegre, de todos os grupos e todas as escolas e tribos. A música já tá aí no fundo. Trilha do Gelson Oliveira. Vem chegando a turma do Pandorga. Oi! Oi, dona Juraci, tudo bem? A mãe do Jura. Pois se você tem entre 40 e 50 anos hoje, pode ter sido uma guria ou um guri que curtiu as brincadeiras desses bonecos e personagens na televisão. Mas eu tô parando por aqui, porque quem vai contar essa história hoje são outros repórteres. No aquecimento de voz, Nina e Maria Inês Falcão, Tinta e Oscar Sims, direto do Centro Histórico de Porto Alegre. Acho que a gente tem que aquecer mais, né? Papagaio, pandoca, papagaio, pandoca. Eu gosto de dizer assim, o Pandorga nasceu na sala do meu apartamento, e foi verdade. Nos reunimos em casa, fizemos o projeto foi para o MEC, foi aprovado, e aí surgiu o Pandorga. Papagaio, pandoca, papagaio, pandoca. O projeto todo tinha a preocupação de ser anticonsumo, antiviolência, na contramão do que se fazia de programação infantil. Aí, gurizadinha, chegou um novo pirulitinho. É o pirulito que voa. Compre, compre. Agora, Chachica, deixa a copina, eu vou desligar a televisão. Foi um grupo de 4 pessoas que fizeram esse projeto Pandorga na TVE. E eu entrei no grupo e vamos lá.
A Maria Inês me convidou para participar do programa Pandorga e eu nunca tinha trabalhado com bonecos. Eu fazia muito teatro infantil, ali eventualmente se manipulava um ou outro boneco em alguma situação dentro do teatro infantil, mas não precisamente o trabalho com bonecos, isso eu nunca tinha feito assim. Puxa, que legal, que felicidade! A própria proposta do programa, né, tem esse sabor artesanal e essa coisa de ter uma ideia, uma ideologia diferente. Descartar o consumo excessivo, essa filosofia do programa, acho toda muito importante e acho ela única dentro da TV. Eu sou jornalista, então eu nunca tinha escrito para criança. É fantástico, é fantástico. Quer dizer que tu vai jogar no Pandorga Futebol Clube? Vou jogar no Pandorga Futebol Clube. Quando eu comecei a criar histórias, criar quadros, aquilo me deu um novo mundo. Pô, isso faz muito grave no teu vivo. Que coisa, guria! Em segunda-feira à tarde nós tínhamos estúdio. E às vezes chegava domingo de noite e dizia, ai meu Deus, o que a gente vai gravar? Qual é a historinha que nós vamos gravar amanhã? E eu estou super emocionado porque nós do Amestad... No início, nós respondíamos as cartinhas manualmente. Não tinha um modelo de carta pronto, não. Cada um que mandava uma cartinha recebia a resposta à mão. Aí depois, com o tempo, foram aumentando as cartinhas e aí também foi chegando o computador e tal, e nós fomos também atualizando, né? Olá, humanos pequenos e grandões! O corpo humano é considerado uma máquina perfeita, maravilhosa. Bom, alguns humanos dizem que nós, os peludos, também somos maravilhosos. O corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Então era uma rara oportunidade de alguns segmentos da sociedade, da infância da sociedade, terem acesso, principalmente na classe trabalhadora. É verdade. O Pandorga atendia a periferia total, assim, era impressionante. Porque justamente eram aquelas crianças assim que vinham da aula e não faziam balé, não iam para inglês, não tinham, então ficavam na TV. O Pandorga foi visto, eu acho que até já mudou de nome o lugar, em Bratislava. Pandorga teve no Chile, teve no México, teve em Bratislava, teve em Berlim, na Argentina e no Uruguai. E tu sabes que eu fico impressionada que eu estou fora da TV, eu acho que há quase 10 anos, e as pessoas lembram. Como é que é o teu nome? Isabela. Isabel? Isabela! Ai, vem cá, Isabela. Chega aqui pertinho de mim. Tu podia me dar um beijinho, Isabela? Ai. Eu também vou querer, viu? Tu me conhecia, Isabela? Da onde? Eu assisti você na cozinha. Ai, a Isabela nos assistia na TV. Puxa, que legal, hein? Ela via a gente na TV. Obrigado. Adorei. Olha, eu vou te dizer, eu sou abordado constantemente por pessoas que se lembram, que têm essa memória efetiva. Algumas pessoas começam a conversar comigo e começam a ficar com os olhos marejados. Sim. Da lembrança, da nostalgia, daquela sua infância. Oi! Olá, tudo bom? Tudo legal? Como é que é o teu nome? Matheus. Matheus? Toca aqui, Matheus. Beleza, Matheus? Que legal, eu sou um tinta. Ai, conta pra mim, como é que é? Todo dia. É? Não podia eu perder um primeiro tema que eu vi, que era do barco. Que foi viajar. O do barco, que legal aquele, foi muito bom. Muito bom. A gente ia no Rio Guaíba. Era lindo. E era lindo de ver a história. No barco, Noiva do Caí, em frente à usina do gasômetro. E saímos pelas águas do rio. Não podia perder por nada. Claro. Ai, que legal. Eu fico super feliz, né, Eu também. Fiquei super feliz, hein, Matheus? Obrigado, tá? Obrigado por ter essa audiência tão bacana e por esse sentimento bacana pelo programa Pandorga, né? Adorei te conhecer. Aqui, ó. No
No finalzinho dos anos 80, a família cresceu. A missão de fazer comunicação pública agora começava a operar em frequência modulada na FM Cultura. 20 de março de 1989, há 35 anos. A partir deste momento, gostaríamos que nossos ouvintes compartilhassem de uma cerimônia muito especial para nós, da Rádio FM Cultura. O programa de estreia, na verdade, foi a transmissão ao vivo do próprio evento de inauguração. As autoridades eram os entrevistados. E a dona da voz, que abriu oficialmente a FM Cultura depois do prefixo, conta que tudo foi meio de improviso. Ivete, tu vais abrir a rádio. Tá, tudo bem, tá. O que é? Entrevistar as pessoas que vão chegando. E os produtores iam pondo as pessoas para dentro do estúdio. De repente começaram a chegar umas pessoas que eu não conhecia. E aí... Bom dia, senhor. Quem é? Aí eu olhei para todo mundo, ninguém, nem. Aí o Simões, é o presidente da Assembleia. Ah, senhor presidente! E não me disse o nome. Mas as transmissões experimentais tinham começado antes. A FM Cultura era praticamente a única no cantinho direito do dial. E não estava escondida, não. Que rádio é essa? Parece que eu estou ouvindo músicas na minha casa ou no consultório do meu dentista, que é maravilhoso. Virou um som ambiente de casa, enquanto a gente entrou em período experimental no dia 4 de fevereiro. No dia 5, a gente tinha a primeira ligação. A rádio assumiu a cultura no nome. Por isso, a pesquisa de inspiração foi nas emissoras de São Paulo, Rio e Brasília, com esse tipo de programação. A gente viu que nós tínhamos que oferecer ao público gaúcho aquilo que ele não tinha e que tinha que ser uma rádio de qualidade. As opções eram poucas e muito direcionadas para um determinado tipo de público, né? Então, acho que a FM Cultura veio ocupar um espaço que estava sendo necessário. Que tivesse o universo das artes representado nele e comunicação com o ouvinte. Eu tinha visto na Rádio Cultura que eles tinham o Guia do Ouvinte. Todo ouvinte que ligava para a rádio, ele era cadastrado. E eu fiz a mesma coisa aí, nós criamos o Guia do Ouvinte. E teve mesmo a participação de quem ouvia, porque a 107,7 começou com um acervo musical modesto. A gente foi comprar os primeiros discos da rádio, mas era uma verba curta, né? Tinha pouco dinheiro, a gente saiu nas discotecas e foi comprar alguns discos para ter alguma coisa para rodar. O problema principal da área de música erudita é a falta de material, né? Que, infelizmente, as gravadoras não têm colaborado muito conosco na área de música erudita. Fizemos um grupo e fomos comprar disco numa loja especializada de todos os tipos e ali nós compramos 100 discos. O que fizemos? Todos nós levamos as nossas discotecas para a rádio. Era numerado com as iniciais do nome do funcionário. Então, por exemplo, tinha o Sérgio Caran, né? Baita músico, primeiro programador da rádio. Tinha lá os discos do Caran, então era SK. Tinha alguns meus, JC. Enfim, todo mundo trouxe porque não tinha o que rodar. Mas os LPs estavam ficando de lado. Foi aí que os ouvintes foram chamados para uma campanha que trouxe raridades para o acervo. Foi bem na época quando estava mudando o LP para CD, né? Então tinha uma chamada no ar, quem quisesse doar os discos para a rádio, né? Nós íamos lá com os carros da TV, né? E buscar a doação, né? A gente dava um brinde, uma coisinha ali, uma troca, né? A programação musical foi estabelecida por faixas de horário, junto com um compromisso. A política de não repetir uma mesma música no universo de uma semana. Por que não se aceitava disco de gravadora? Porque elas queriam que tu trabalhasse as músicas comerciais. E a gente sabia que dentro de um CD ou de um LP, na época era LP, tu tinha muitas músicas para serem tocadas que não precisava repetir, todas boas, senão não estariam ali. E olha, que não tinha nada de digital nos equipamentos da época. Gravadoras de rolo, né, de fita rolo, eram pratos de toca-disco de vinil, né, e além do que, nós usávamos cartuchos, que eram pequenas caixinhas com fitas que rodavam com chamadas comerciais. A música popular brasileira, junto com o jazz instrumental, samba, rock and roll, música gaúcha, latina, formam a identidade musical da FM Cultura, que chegou mudando o perfil das FMs da época, porque aliou a música à informação. Nós queremos é que o nosso ouvinte, ele
possa desfrutar de um noticiário atual que lhe complemente as informações que ele precisa no dia a dia, a par de ele estar ouvindo uma boa programação musical. E claro, né, havia os 2 programas carros-chefes, né, que era o Conversa de Botequim e As Músicas Veio à Sua Cabeça. Eu tinha visto em São Paulo e pedi autorização. Eu vou fazer esse programa que era As Músicas que Fizeram a Sua Cabeça. Me lembrei que tinha uma entrevistadora sensível para ir no âmago, na alma do entrevistado, que se chamava Ivete Brandalize. As Músicas que Fizeram Sua Cabeça. Nós vamos conhecer as músicas que fizeram a cabeça de Mário Quintana. Eu estou muito contente, tá? Porque estou com 83 aninhos, tá? E esperançoso. Quem contava a história era o entrevistado, sabe? Isso era uma coisa que eu conseguia fazer, que quem contava a brincadeira, quem contava a tristeza, era ele, a emoção dele. O operador ficava do lado de lá e só nós 2 aqui. Então, querendo ou não querendo, eu ia entrando na vida íntima dele. E a música permite isso, né? Porque a música traz a emoção, então permite isso. Conversa de Botequim era 3 vezes por semana, segunda, quartas e sextas. Na verdade, era eu e o Luiz Henrique Fontoro, os 2 produtores iniciais da rádio. E quando o Botequim virou diário, aí o Luiz Henrique assumiu o Conversa de Botequim. E eu, que já fazia Na Trilha da Tela, foi um momento assim que a gente teve que perder qualquer inibição e ir para frente do microfone. Inicialmente a gente queria saber como é que tu começaste com a música. Eu comecei na minha terra natal, Santiago. Não sei por que não querem mais o samba, só querem rock e música estrangeira. Grandes nomes da música brasileira. O Conversa de Botequim traz clássicos, coletâneas e conta a história desses intérpretes, compositores e instrumentistas. E a grade de programação só foi agregando programas, todos de muita personalidade. Programas que são únicos, né? Vamos falar de cinema, vamos falar de literatura, vamos falar Traz o Choro, né? Daí temos aí o Sessão Jazz também com o Paulo Moreira, nosso saudoso colega, né? Grandes nomes da cultura do jazz. Na música erudita, trazendo os concertos da OSPA, os concertos do Teatro São Pedro. A marca da FM Cultura é a diversidade, mas uma diversidade com identidade. A FM Cultura acompanhou as mudanças tecnológicas, é multiplataforma e marcou seu lugar como referência. Acho que essa foi a grande conquista, né? Da gente estar muito próximo da nossa comunidade artística, muito próximo do nosso ouvinte, sem esquecer também o que está acontecendo lá fora. Uma das premissas do início, que ninguém dissesse assim, essa é a rádio do fulano de tal, Não, essa é a FM Cultura, entende? A ideia inicial era essa, que a rádio não tivesse grandes estrelas, mas sim a sua própria marca, e uma marca de coletivo. Na FM Cultura. Bastidores do Cantos do Sul da Terra. E quando a gente fala em gaúcho, sabemos que somos todos diferentes. Na capital, no litoral, na serra, na fronteira, no centro, no sul e no norte. Pois aqui na TVE, uma marca registrada na programação foram sempre as peculiaridades regionais. Para começar, a abertura do programa era um caminhão da TVE, aquele caminhão de externas que a gente conhece, andando no mapinha do Rio Grande do Sul. O povo gaúcho, apresentado por Antônio Gringo no fim dos anos 90, peregrinou pelo estado. Os pontos turísticos, a culinária típica, as histórias e a cultura local. Isso é que enriquece, né, o povo gaúcho, essa diversidade, esta forma de ser de cada região. Pessoas mestiças, pessoas que vêm de outras etnias, mas que formam todo um caldo cultural tão bonito. Nós entrávamos na casa das pessoas. Eles abriam as casas deles para mostrar o que eles faziam, como é que era determinado lugar, a história, o orgulho que se tinha daquele chão, né? E eu e o Juarez Malta fazíamos as reportagens. E o programa tinha a parte musical, que ia para o centro da cidade e gravávamos, então, os músicos locais. E eu pude conhecer, assim, acho que mais de 70 municípios. Havia um companheirismo maravilhoso entre a produção, entre os câmeras,
Esse era o povo gaúcho. Na sucessão de programas, a missão de mostrar a nossa gente do interior continuou com o Paralelo Sul, que tinha o saudoso Rui Biriva como apresentador. Que era brincalhão, né, alegre e tudo, era uma festa. A gente começava, descia numa cidade, assim, já começava, chegava um, chegava outro. Eu digo, meu Deus, aí eu falava para os guris, eu digo, eu hoje não vou conseguir gravar. E aí eu puxava, Rui, por favor, nós temos que gravar. É um canto, né? É que além do tempo de viagem, a produção tinha que ser efetiva. Um dia inteiro lá, gravando, e no outro já estava voltando. A gente ia nos municípios, né, dos maiores aos menores, tinha surpresas incríveis. Tinha um artesanato maravilhoso, é uma gente muito afetiva e que te acolhe e que quer te mostrar coisas. Vamos lá conhecer? Vamos lá. Tinha um professor, um historiador, contava a história da cidade, conversava, ia nas empresas para ver a economia. Aí botamos um quadro de culinária, que era sucesso, porque aí era a comida típica de cada local. E para terminar, as estrelas também eram da cidade. O Rui também não cantava. O Rui apresentava. O musical era sempre dos artistas locais ali. Se não tinha um cantor, era uma dança, qualquer demonstração artística. Nós estamos contigo aqui nesse Memória 50 anos, lembrando de tantos programas. É que aqui na TV Pública dos Gaúchos, memória, registro e história são essenciais. No arquivo a gente sempre trabalha com o que já passou, a gente trabalha no tempo presente, pensando sempre para o futuro. Vários aqui já falaram do valor do arquivo da TVE, que é único. Não adianta só guardar, tu tem que guardar organizado para conseguir achar depois. Uma equipe que trabalha fazendo todas essas atividades de arquivamento, descrição, para que no futuro, quando precisar de alguma imagem, de algum programa, a gente consiga achar facilmente. E a gente teve um programa Memória, que contou sobre a Porto Alegre de outros tempos, da construção do Piratini, dos bondes, da roda da Santa Casa. Eu descobri coisas assim que eu jamais imaginava, que a Luciana de Abreu tinha sido uma das enjeitadas, colocadas na roda das crianças que eram abandonadas, né? Com o objetivo de contar na TV partes da história formadora da capital, além do nosso arquivo, foi preciso buscar imagens. Ia para o Museu de Porto Alegre, ia atrás de pesquisadores fotográficos e muito trabalho de edição também para animar essas imagens. Eu desafiava, eu quero que tu tire os bonequinhos de dentro para ajudar o burrinho a subir a lomba com o bonde. O prazer foi tanto de fazer o programa, quanto de editar junto com a Ancélio o programa. As diferentes linguagens culturais, o teatro, o cinema, os shows, a música de concerto ganharam programas na TVE. Tô amando loucamente a tua mãe. Os bastidores, os depoimentos dos artistas, partes da peça. O programa Palcos da Vida começou como uma forma de apresentar o fazer do teatro gaúcho. Quando eu decidi sair de Corinto... Aí você viu o Zé Vitor Castiel, o Oscar Simst, o Luiz Emílio Strasburger em A Verdadeira História de Édipo Rei. Mas a estreia do programa, em 1987, foi com a dupla da Esbórnia. Essa trambólica, droga fatídica, caiu no esôfago, deixou-a lívida, dando-lhe cólica e morte trágica. O primeiro programa transmitido do Tangos e Tragédias inteiro, né, que foi o Palcos da Vida, número 1. Ike Gomes e Nico Nikolaevski apresentavam o Tangos e Tragédias há 3 anos. E era a primeira temporada de verão no Teatro São Pedro, desse sucesso dos nossos palcos, que depois da morte do grande maestro continua, agora com Simone Haslan. A gente faz assim questão de toda a temporada, e a gente não vai em todos os canais de televisão, né? Mas assim, a gente vai na TVE, rever os técnicos que estão lá, o pessoal que está fazendo os programas, contribuir com um ponto de vista nosso, né? Ali naquele espaço onde as pessoas
assistem. É muito canal aberto, muito conteúdo fraco. Então a TVE, ela se permite mais exercício de linguagem. Então tem obrigação de proporcionar para as pessoas programas de alta qualidade. Além do teatro, o Palcos da Vida também apresentou shows dos mais diversos cantores e grupos musicais. A produção do caminhão de externas da TVE sempre foi eclética, ao buscar as apresentações dos talentos da música de qualidade. Praticamente nós contamos toda a história dos grandes músicos gaúchos dos anos 80, 90, 2000. Não sei quantos shows de Bebeto Alves a gente gravou, vários aqui. Em Lisboa, então, praticamente todos os shows. Então, a cena musical gaúcha, a música gaúcha está muito bem guardada no acervo da TVE. No estúdio no Morro Santa Teresa, a música também teve espaço de destaque no Roda Som. A comunidade ninjitsu, a gente vai ouvir a música de Armando Albuquerque com o Celso Loureiro Chaves, mas antes de tudo a gente vai ver e ouvir o Nelson Coelho de Castro. Roda o som aí, Nelson. Bebeto Alves trazendo os músicos para dentro do estúdio e entrevistando e com a sua competência e informação. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Rio Grande do Sul. Para discutir o cinema, entrou no ar o TV Cine no início dos anos 2000. Curta-metragens, festivais, dicas e a programação alternativa com matérias especiais. São poucos os artistas ativos, né? Agora você fica sabendo um pouco sobre o 12º Gramado Cinevídeo, que acontece paralelamente ao 32º Festival de Cinema de Gramado. As primeiras mostras competitivas já estão acontecendo. São mostras independentes e também mostras universitárias. Eu tive a oportunidade de editar, de fazer reportagens, e uma das coisas que eu sempre curti muito é estar na rua com a equipe de externo, ou seja, com a equipe de reportagem, fazendo cobertura de festivais, cobertura de eventos. O Domício Grilo também apresentou, a partir de 2012, o Curta TVE. Olá, começando mais um Curta TVE. E a música de concerto também teve espaço cativo na programação. A gente gravava todas as terças-feiras a OSPA, qual a TV brasileira que tem gravado a sua orquestra sinfônica. Lá no antigo Teatro da OSPA, na Independência, ou em concertos externos. Gravar uma orquestra exige harmonia, andamento na execução e melodia, também para quem operava as câmeras, o suíte e a produção. Eu sempre curti música erudita, mas trabalhar numa orquestra foi difícil, porque tu tem que correr a câmera para os violinos. Aí daqui a um pouco tu tem que saber. Tinha situações muito engraçadas, onde era um solo de oboé e a filmagem estava num violoncelo. O que é um processo natural lá no início, e depois com o tempo isso foi evoluindo, porque uma orquestra é algo muito peculiar. A OSPA tem 104 músicos. Resolvemos da seguinte forma, pegávamos um maestro ou um músico, ele ficava dentro do famoso caminhão ajudando os câmeras. Era uma coisa difícil, mas que com o tempo nós fomos aprendendo. Nos últimos anos, o Concertos OSPA deu espaço ao Obra-Prima. A pessoa gostar ou não gostar de um determinado estilo de música, seja música de concerto, o rock, o funk, seja o que for, ela só pode determinar se ela gosta e se ela quer consumir aquilo se ela tiver acesso. Então, eu acredito que é fundamental, é extremamente importante. Nós precisamos cada vez mais dar acesso às pessoas para que elas conheçam o produto e a partir daí resolvam se gostam ou não assistir aquilo. Então eu acho fundamental o trabalho que a TVE sempre fez, né, historicamente aqui dentro da OSPA e no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, interior do estado é impressionante. Quando a gente viaja para o interior, as pessoas me param nos concertos e falam: eu te assisto lá no Obra-Prima, eu te assisto na TVE. A
A TVE sempre teve na sua grade programas destinados a um tema: educação, saúde, serviço público. Um exemplo de grande repercussão é o Consumidor em Pauta, que já teve várias temporadas na programação. O apresentador histórico sempre foi Machado Filho. Com diferentes formatos, o programa responde dúvidas e questões enviadas por telespectadores com a participação de advogados e outros especialistas. Ou seja, descomplica o direito na TV. Entre os programas de saúde, destaque para o Viva Bem, que esteve mais de 2 décadas no ar. O foco principal era a terceira idade, quando essa expressão recém começava a ser usada. Eu já trabalhava com terceira idade na questão do teatro, né? Que eu também gostava muito de atender a terceira idade, porque me incomodava sempre. Eu, com 30 e poucos anos, me incomodava a história de que, porque passou dos 50, a gente já considera que não tem algumas habilidades. A gente trazia sempre especialistas, de preferência especialistas na área, ou pessoas que lidavam com pessoas de terceira idade. Porque era um momento que estava começando isso a se abrir para essa população. Porque a gente começou a viver mais, graças a Deus, né? Mas viver mais só não basta, tem que viver mais com saúde. Então, achamos o nome Viva Bem. E aí eu criei Viva Bem, que você merece. Muito boa tarde, pessoal! Mais uma edição dos Jogos Literários, começando nessa tarde de sábado. Programa transmitido ao vivo aqui do Auditório Barbosa Lessa, no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Games para jovens na TV com os grandes escritores gaúchos? Tivemos. Os Jogos Literários movimentaram a comunidade escolar em 2006, com 2 séries de programas de auditório. O primeiro foi em cima do Mário Quintana. Os adolescentes deveriam estudar determinada quantidade de obras para responderem ao quiz. Acontece uma guerra de torcida com torcida. Eles recebiam camisetas e a segunda edição foi Érico Veríssimo. Quem realizava, fazia pesquisa para fazer as perguntas era o Edis. Foi uma competição que fizemos juntando as 3.000 escolas estaduais do estado e uma parceria de governo do estado, TVE, Banrisul e Secretaria de Educação também. Ivan, o que aproxima os 3 homens do conto Os Três Magos? Letra A. O que vocês acham? Certíssimo, resposta A. Eles são marginalizados por causa de suas ocupações, das quais se envergonham. Os adolescentes puderam ler e estudar Mário Quintana e Érico Veríssimo. E era uma batalha ferrenha aos sábados de tarde. Esgotado, a equipe vermelha, Zezé, morador da pensão, está sempre tenso e pálido. Por quê, William? Letra B. Resposta correta, ele detesta fazer autópsias e está cursando medicina. Mais um espaço temático iniciou com o Jornal da Cidadania. O programa tinha um formato misto com notícias, debates e dicas. Depois, nos anos 2000, o nome ficou só Cidadania. Seria diferente se houvesse uma atividade? Os estatutos já estavam apresentados, a sociedade já conhecia, mas eles tinham que tomar rumo na prática, né? Então, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança já tinha quase 10 anos. Aí entrou a questão da diversidade, a questão ecológica. Teve várias formas, mas a gente nunca perdeu o rumo de discutir essas questões cidadãs. E a equipe do Cidadania não ficou na retórica do protagonismo das pessoas com deficiência. A jornalista Mariana Baierli entrou para o time de apresentadores do programa. A gente fez todo um diferencial para como fazer, a troca de câmeras, inclusive, né? Então, a gente se adaptou para trazer a Mariana e a Mariana trazer todo um conhecimento e a experiência dela, que era muito importante. As pessoas com deficiência são sempre pensadas enquanto alvo de políticas públicas, enquanto pessoas beneficiárias de algum programa social, enfim, o que é legítimo, né? Mas a sociedade em geral pouco pensa e pouco coloca as pessoas com deficiência enquanto protagonistas em diferentes espaços. E a ideia é sempre abrir caminho para quem vem atrás, né? Para que outras pessoas não tenham tantas dificuldades quanto as que eu tive. Uma das organizadoras dessa obra. Representatividade.
A TVE sempre trata das questões da negritude em reportagens e entrevistas. Mas em 2011, um programa que depois entrou para a grade nacional trouxe o olhar e o lugar de fala da cultura negra. A Fundação foi o primeiro e até pouco tempo o único em canal aberto a tratar da negritude como uma questão pontual e central. A Vera Cardoso, mãe da Gabriela, era uma ativista e se reuniu com um grupo de profissionais negros para fazer o Nação. Com muito respeito a todos os colegas que fazem parte dessa integração, esse processo de tentar romper com essas barreiras, mas eu vejo que é fundamental que nós tenhamos pessoas pretas atuando, que nós negros estejamos com a nossa visão representando a sociedade também. É na TV pública, é nos meios de comunicação, é na vida como um todo, na brigada militar, enfim, em todos os setores. Tinha profissionais negros falando para pessoas negras, então ele passou a ser justamente um espaço de lugar de fala. Foi um programa muito acolhido pela sociedade, tanto que ele passou a fazer parte da grade da TV Brasil também. O programa sempre teve resgates históricos, mas também temas cotidianos da luta antirracista. A gente vê até nos canais e comerciais, assim, isso mudou um pouco, a questão da representatividade, as personagens já não são tão reduzidas, mas mesmo assim, nós temos os números, né? Ainda é uma questão que precisa ser reforçada, tanto para os não negros, que é só na repetição que parece que vão entender, quanto para os negros e pardos que precisam desse suporte para conseguir reagir e entender o seu próprio espaço dentro da sociedade. Que essa discussão ela aconteça de uma forma mais ampla e mais significativa, porque a maneira que tem de nós rompermos com o racismo é discutir. O feminismo não é uma discussão exclusivamente das mulheres e o racismo não é uma discussão exclusivamente dos negros. Toda a sociedade precisa participar e a gente precisa de fato entender o quanto é importante respeitar o próximo, respeitar o outro. Tá rolando aqui Estação Cultura, mais um programa com quase 3 décadas no ar. Este é um dos pilares da nossa grade de programação, um espaço para todo tipo de cultura. Muito boa noite, Estação Cultura diretamente de Gramado. Ele nasceu como um programa muito baseado em entrevistas, a especialidade da sua primeira apresentadora. Não tinham trabalhado juntos antes? Não, já tinha trabalhado na televisão. O Estação Cultura, então, vai surgir no meio dos anos 90 como uma espécie de revista de cultura. Começou com a Tânia Carvalho, mas a gente teve muitos outros. A Maria Helena Ruduí, a Marva Martins, a Lúcia Matos. E cada apresentador trazia muito dessa sua performance. Junto com as demandas da cena cultural, foi assim que matérias e a cobertura de eventos foram entrando no Estação, garantindo espaço diário para a cultura do Estado. Ali no meio dos anos 90, a produção cultural em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estava muito efervescente, ela estava crescendo. Então a gente tinha que discutir aquilo. Eram festivais que estavam surgindo, Festival de Bonecos, Festival de Cinema de Gramado já era, mas assim, é bem importante. Porto Alegre em Cena, eram muitas propostas de produção cultural para se discutir. Isso tu não via em outros lugares, em outros canais, porque essa disponibilidade de estar lá cobrindo, não, o canal comercial, em geral, não tem. Né? Então, a gente extrapolava essa questão da agenda. Lá no Estação Cultura, tu chega com o teu trabalho, tu não precisa ter sido um escritor ainda muito conhecido, renomado, um músico, um artista plástico, não importa. Tu tem um trabalho bacana, tu tem um trabalho legal, tu tá lutando, tá ali no Estação Cultura. O que importa é realmente a estrutura do trabalho, lançar novas pessoas, criar novos olhares, criar públicos novos para o cinema, para as artes. A maturidade revelou o que a equipe encara como um papel do Estação Cultura em relação à comunidade artística e seus temas. A gente passou a se preocupar muito aonde a gente ia achar coisas que discutisse a cultura no sentido mais amplo, assim, de formação de plateia, de outras discussões que a TV comercial em geral não tem. A televisão é um tempo muito maluco, ele é um tempo muito rápido. Então, quando em outras
emissoras, em outros espaços, muitas vezes o artista fica reduzido, né? O entrevistado fica reduzido a falar 1 minuto, 1 minuto e meio, né? E aqui nós temos o tempo da chegada, nós temos o tempo da conversa, nós temos o tempo da fala. É um tempo estendido. Mas não é só falar sobre o seu show, é falar sobre o seu show e sobre o seu processo de criação, né? Não é falar sobre, estou lançando o livro. Não. Ele vai refletir aqui as suas influências, vai refletir aqui as dificuldades do processo. Então, o Estação Cultura e a TVE são esse local de reconhecimento, de crítica e de aprofundamento. E cada programa se torna um documento do acontecer da cultura gaúcha, dos palcos consagrados e também dos alternativos. A gente faz a história no presente. E como a gente aqui está constantemente, dia a dia, a cada momento, inclusive como esse, falando sobre história, gravando a história, a gente tem aqui no nosso acervo um panorama, né, do que foi feito, do que é feito e também do que será feito. No jornalismo, a reflexão e o aprofundamento ganharam um espaço nobre de grande reportagem, o TVE Repórter. As propostas do projeto Pro Guaíba, garantindo maior desenvolvimento. Foi o único caso considerado um fracasso na Operação Condor. Sofrimento psicológico. Um direito garantido na Constituição. A primeira vez que eu fiz um TVE Repórter, eu disse, meu Deus do céu, isso foi em 2002. Eu não estava acostumado a fazer um material de 27, 28 minutos. Mas depois que terminou, foi para o ar, eu disse, é isso aqui que eu quero fazer. 40 peixes. TVE Repórter entrou na grade em 2001 para ser um programa regional de grande reportagem. O pintor come os peixes deste local do Guaíba. Todo mundo come isso aí? Eu já como mais de 20 anos peixe aqui. Na verdade, a gente começou do zero, né? Formatando, vendo o time, batemos um pouco de cabeça até chegar na fórmula, né, que a gente considerava ideal. Agora são 15 para as 3 da manhã, de uma madrugada de domingo, e a gente tem a informação de que um ônibus com 21 haitianos deve chegar a qualquer momento. Eram programas sérios de credibilidade, né? E isso passa muito pela equipe, né, que estava por trás. A TV acolheu muito isso e todos levavam isso para as matérias. Era um time em campo, entrando na casa e na vida das pessoas, mostrando os vários aspectos e atores envolvidos, para contar histórias a fundo. Fazer o TVE Repórter é um orgulho para todo jornalista gaúcho, pela profundidade, pela qualidade, pelo foco na comunicação pública. E eu digo isso como telespectadora do TVE Repórter, de tantos programas maravilhosos que eu vi os meus colegas produzindo e que me deram muito orgulho de fazer parte da TVE. Quando a gente entra para a reportagem e se transforma, se compõe em repórter ao longo da carreira, a grande vontade, acho que de todos os colegas, é trabalhar num programa como esse. É trabalhar num programa onde tu pode usar os três pilares, apuração, checagem e contextualização de uma forma bem aprofundada. Um déficit de 6 milhões e 200 mil moradias em todo o país. O jornalismo diário cobra a notícia na hora. O TVE Repórter proporcionava o tempo da construção da matéria, do melhor texto, da melhor imagem, começando na produção e na escolha dos temas. As pautas, nós as recebíamos através da nossa audiência, através de colegas não só da redação, mas de toda a emissora, e também através de pesquisa, telefone, internet, boca a boca, e principalmente através do setor de arquivo da TVE. É um programa em que a gente se dedica, traz temas que são relevantes para o Rio Grande do Sul, temas que não são tratados pela grande imprensa ou que são tratados, mas que a gente consegue ter um outro viés, trazer com outro foco, proporcionar a discussão, proporcionar o debate sobre os temas relevantes. O TVE Repórter, ele contava a vida do gaúcho para o gaúcho, os recantos do Rio Grande do Sul, as suas dores. A gente surfava pelas áreas de saúde, educação. Barra Grande 1 e 2 a gente foi antes do lago da barragem encher. Quem fez o laudo para autorizar o lago omitiu a mata de araucária. Então nós fomos antes
de encher, mostramos toda aquela natureza, navegamos pelos rios que hoje não existem mais. Foi um dos maiores crimes ambientais que aconteceram no Rio Grande do Sul e a grande mídia não cobria muito, até hoje não cobre, o meio ambiente não é uma editoria muito forte, mas o TVE Repórter tinha essa função. Um programa que fizemos sobre o golpe de 64. Contamos com a colaboração de colegas jornalistas uruguaios. Fizeram uma entrevista com a Lilian Ciliberti, a esposa do Universindo Dias, o casal que foi sequestrado em novembro de 78 em Porto Alegre, em plena ditadura militar. Nesse mesmo programa, tivemos o depoimento de Bona Garcia, sequestrado, torturado nos porões da ditadura. Esse programa foi tema, inclusive, de debate e de estudos em algumas universidades. O TVE Repórter está na capital argentina para mostrar como o país está resgatando a verdade e a justiça sobre a ditadura militar. Programas de direitos humanos, violência infantil, a mortandade de peixes no Rio dos Sinos. Programas que deixaram marcas. Um dos mais premiados do Rio Grande do Sul, né? Pela ARI, Associação Rio Grande de Imprensa, Direitos Humanos, a gente tinha esse reconhecimento. Nós fomos premiados em nível nacional, temos prêmios latino-americanos, tantos programas que eu ouso dizer que pegar o programa daquela época e colocar hoje, eles são atuais. O Muro da Mauá foram fechadas e sacos de areia ajudaram a conter as águas. Agora a gente te traz aqui atrás das câmeras para mostrar, por exemplo, a primeira delas, aquela Marconi utilizada ainda no tempo da PUC. É que a gente quer falar de bastidores, quer falar de uma cultura que estava pulsando lá na periferia e que a TVE trouxe e deu visibilidade na televisão com o programa Hip Hop Sul. Começamos a cultura hip hop dentro dos bailes blacks, que eram os pontos culturais dentro das periferias, onde haviam as festas de soul, de funk original, né? E que onde nasceu o hip hop. Assim foi um desafio expressar o que era uma manifestação do dia a dia da periferia, mas que não era conhecido por muitos na televisão. Que estava tudo bem. Tivemos que aprender a questão da linguagem, porque algumas formas de dialetos não eram possíveis de se estar com o público. Formas comportamentais também começamos a adaptar, ou seja, nós não perdemos a nossa característica principal, que é termos a nossa identidade, a nossa forma de comunicação, e ao mesmo tempo conseguimos conectar com o novo, que foi o que a gente aprendeu dentro com aqueles profissionais que aqui estavam. Esse é o programa Hip Hop Sul, nosso espaço cultural aqui na TVE. E o Hip Hop Sul ocupou o espaço não só aqui, como cruzou fronteiras. Mostrou essa cultura que sim, tem a música presente entre os seus 4 elementos fundamentais. O DJ, o MC, que é o cantor, a arte do grafite e a breakdance. Mas o hip hop também é comportamento, é uma forma de encarar a sociedade. Havia uma experiência na época em canal fechado, que era pouco acessível, só para as pessoas que podiam ter suas assinaturas, mas a TVE proporcionou pela primeira vez no Brasil com que a nossa cultura fosse visibilizada, não apenas para todo o estado, como para outros estados também. Fez com que algumas pessoas que até então não entendiam e não conheciam a cultura tivessem de fato um primeiro contato daquilo que as nossas propostas culturais e a forma também que nós entrávamos sendo a opção a coisas negativas que tinham dentro da sociedade. Essa foi uma plataforma muito importante para isso. Brasil, 500 anos de invasão, se liga na mensagem para ter a solução. Os programas feitos por e para os jovens estão na grade da TVE desde a década de 80. Aquela semente de contracultura, de vanguarda, de rompimento de padrões da galera do Pra Começo de Conversa, do Kizumba, rendeu muitos frutos. O mais expressivo é o Radar. Lá em 1992, o programa nasceu com cara muito mais até de debate sobre comportamento e visão de mundo. De todas as questões que interessavam aos jovens, voltadas para uma televisão educativa. Por exemplo, o primeiro programa foi sobre gravidez na adolescência. Então nós levamos ao programa meninas que tinham sido mães muito jovens, tipo assim com 14 anos, levamos psicóloga, levamos ginecologista, levamos pessoas que esclareciam as dúvidas e principalmente trabalhavam com a questão da prevenção. E tinha um auditório para a galera. Eu comecei a fazer o radar como estagiário. Meu primeiro trabalho era ligar para as escolas para conseguir plateia. Nós chamávamos muito os grêmios estudantis para falar sobre política estudantil, quer dizer, criar um ambiente para que se tornassem ali novas
cabeças pensantes. O programa era ao vivo com edições especiais gravadas para os sábados. Fiz um especial que ficou marcado na minha vida, assim, com Caio Fernando Abreu. A definição melhor que eu conheço de kitsch é a ideia de mascarar a morte, mascarar a fatalidade da nossa própria morte. A gente estava gravando, um cara passou de carro e buzinou, passou de novo, buzinou, era na frente da casa dele. Daí ele falou assim, um mal sempre passa. Mas e a música no radar? Claro que a música sempre teve uma importância muito grande, até porque jovem, né? Qual é a dúvida? Gosta do quê? De música. Estava para começar o programa Radar, aí a Marla e o Serginho me chamaram no estúdio de casa, o que dá para nós fazer, o que tem para nós fazer aqui com o Radar. Mas não tinha nada, né? Aí peguei 2 mesas com o seu Rubens ali, de 8 canais, e começamos a fazer o Radar com acústico, voz e violão. E aí eles traziam os colégios, né, nas arquibancadas. E aí um dia o Gabriel falou, o Mugen, quem sabe a gente começa a fazer bandas aqui. O rock gaúcho sempre existiu, começou com as rádios, só que eles não tinham rostos. Eram caras que estavam tocando. Quando veio o Radar, quando a gente começou a levar eles para tocar, o Mano Change começou a ter a cara, ser conhecido. O Rafael Menotti do acústico, toda essa galera começou a ser conhecida e reconhecida na rua. O Gabriel já era o apresentador e o Radar ganhou vários quadros e novos nomes. 1h30 diária ao vivo, 3 câmeras e 4 estagiários. E até ontem eu era estagiário também. Chamei o Porã, a Thaís Castro, eu acho que foi uma das primeiras negras a ser uma apresentadora de televisão no Rio Grande do Sul. A Cris Bart e o Ico Thomas. Olha, esse time aí custa caro para contratar hoje, hein? Bom, e a gente tá aqui na passagem de som da banda. Fala aí, da Gama. Muito bom, Radar. Tava bom demais. Tinha essa ideia de um programa jovem precisar ser feito por uma galera, e não por uma pessoa só. A molecada anda com turma. Em 32 anos no ar, a turma só cresceu. Ao vivo aqui no Radar. E o Radar se consolidou como palco na TV das bandas e da música de todas as tribos. Esse programa sempre foi uma plataforma de lançamento para bandas, né? Para mostrar o que estava acontecendo no underground, para mostrar o que não estava acontecendo dentro do circuito comercial ou do circuito mais comum, convencional de televisão, né? Da fita cassete ao CD, os novos trabalhos chegavam para a produção do Radar. A gente ouvia esse material, né? Então tinha uma posição ali de receber tudo que está acontecendo. O programa tinha um aspecto experimental mesmo, né? De ser muito democrático, de abrir de fato o palco, abrir a câmera para esses novos talentos. Então, muitas vezes eram atrações ainda um pouco verdinhas, assim, gente muito jovem, né? E com pouca experiência, mas por outro lado também esses músicos consagrados também passaram por lá. Todos eles, Tito Paz, Skank, J Quest, Nat Roots, todo mundo que passava em Porto Alegre ia no Jornal do Almoço. Só que no Jornal do Almoço dava 1,5 minutos para eles. Eles iam para lá e ficavam comigo 10, 15 minutos. Isso na televisão é uma coisa gigante. Talvez a audiência não fosse tão grande quanto uma RBS, mas eu tinha muito tempo. Então os caras eles gostavam de ir lá. E continuam. O Radar é um programa de televisão que acabou registrando a história. Esse arquivo da TVE, de fato, tem pérolas, assim, tem que testemunha mesmo, né? Um período histórico, assim, né? Do final do século XX, início do século XXI. A TV pública é fundamental para combater aí essa voracidade do mercado que planifica tudo. Uma peça de teatro à meia-noite do Teatro Renascença, um espetáculo de ballet, um espaço para mostrar um filme de Super 8 feito pela molecada pela primeira vez. Então isso não tem preço hoje. Mesmo com rede social, assistir assim na tela grande, um trabalho sentado, isso aí eu acho que é um diferencial muito grande, muito legal, muito bonito. Juntei a banda pra tocar um som. O Radar tá aí no ar, mantendo aquela tradição de ser um programa da galera, com 3 apresentadores e uma equipe de representatividade. Aliás, nesse exercício de olhar para trás, de pensar a história de 50 anos, a gente foca e muito no futuro. Tem que ser dito.
processo de extinção da Fundação Piratini reduziu o quadro de profissionais e, com isso, a programação própria. Mas superação, adaptação e continuidade são marcas nos 50 anos da TVE e 35 da FM Cultura. A FM Cultura e a TVE foram criadas em tempos difíceis e sobreviveram esse tempo todo porque mereceram esse ouvinte que tem. Faz parte da história, da cultura, da música e da comunicação gaúcha. Tudo bem que o privado constrói o mercado, o capitalismo e tal, não estou contestando isso, mas tem que haver no meio disso um cerne, uma ilha pública que pertence a nós, que pertence à sociedade. O público merece. Nosso público está pagando a emissora. E o nosso público merece ter o melhor. Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV. O povo gosta de novela, gosta de programa de auditório, com música, ótimo, tem que ter. Mas o povo talvez não saiba que ele gostaria de ver um teatro brasileiro, um grande ator. Então, nosso compromisso é de gerar conteúdo para o público, de fazer as pessoas refletirem sobre suas vidas, sobre o seu momento histórico, sobre o seu momento cultural. Que resultados teve aquela guerra de 10 anos? São compromissos, abordar a informação contextualizada e com profundidade. Mais oportunidades. Buscamos dar voz a todas as perspectivas. É uma atitude fundamental. Registrar, escutar, trocar ideias. É assim que a gente promove uma sociedade mais informada e democrática. Dar espaço a todas as referências culturais. Quando a gente discute as pautas, a nossa equipe procura sempre trazer música, literatura, artes visuais, do grande espetáculo até os artistas de rua. O importante é ter representatividade na Estação Cultura. Muita gente pensa que o radar é só para música, é só para bandas independentes, alternativas, locais. Não, tem um espírito do tempo aí que consegue entender a cultura de uma forma muito mais ampla, com moda, com games, com séries, e tudo isso é assegurado aqui. O Cantos do Sul da Terra na TV leva para aquele fogo o mesmo que no fogo original do rádio. Um combate à cultura do intercâmbio. Intercâmbio é muito legal, pode se fazer com qualquer país do mundo. Mas aqui dentro do Sul da Terra nós somos um território só. Nós ouvimos todas as coisas como nossas. Inclusive sejam elas tradicionais ou contemporâneas, sejam elas urbanas ou rurais. Refugiados. O TRV é uma ferramenta, os programas eles são uma vitrine do que acontece e é acessível para todo mundo, né? Hoje a gente, claro, que fala no mundo da tecnologia, da internet, mas a TV aberta ainda continua sendo o caminho mais democrático para a gente divulgar os nossos trabalhos. Espaço também para todos os esportes. É bacana de ouvir o retorno dos que participam com a gente, da comunidade gaúcha de esporte, porque aqui eles encontram um espaço para falar das suas modalidades, sejam eles profissionais ou amadores. Quando o mundo ficou isolado por causa da pandemia, a TVE foi elo de conexão entre os alunos e as escolas, levando as matérias, os livros e os professores para dentro dos lares gaúchos com o pré-ENEM, porque é nossa função. Uma educação pública e uma educação de qualidade. Agricultores, pescadores... Valorizar as parcerias tradicionais e de referência. Receberam parcelas do Fomento Estiagem. E estar abertos às produções independentes. Mostrar o que acontece no estado e continuar trazendo novidades para incentivar a produção de conhecimento, a visão crítica, a inclusão e a pluralidade de vozes. A partir dessa pesquisa, o programa Sobre Nós traz ideias e ações da periferia ou da academia que contribuam para a coletividade, o combate ao preconceito e o respeito às diferenças. E agora tudo acontece também nas redes sociais, incluindo novos formatos e conteúdos. Nesse momento transmídia, a gente não pode mais pensar a televisão só naquele quadrado retangular que está lá na sala da nossa casa. Hoje a gente tem que pensar em internet, em redes sociais. Então, produzir conteúdos para as redes que vão migrar para a televisão e conteúdos da televisão que vão migrar para as redes. É um desafio, mas é um desafio dos novos tempos e a gente está atento a isso. 50 anos
e a diferença no ar. A diferença no ar. Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura. Liberdade, diversidade, nossa voz, nossa cultura. A diferença no ar. A diferença no ar. Liberdade, diversidade. TVE, 50 anos. A diferença no ar, a diferença no ar. TVE, 50 anos.